O assunto é reforma da Previdência agora. Estamos recebendo aqui no estúdio o advogado, especialista em Direito Previdenciário, mestrando em Direito e professor no curso de Direito da Unesc, na disciplina de Direito Previdenciário, Dr. Marcílio Colli Bittencourt. Satisfação recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Denis. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer é meu. Parabéns pela casa nova, né? Opa, muito obrigado. Nunca é demais lembrar que realmente ficou um espetáculo essa casa aqui, essa vista fantástica da cidade. Realmente a gente vê como a cidade cresceu também daqui. Verdade, né? Verdade. A gente vê o tamanho da nossa responsabilidade com a nossa Criciúma. Mas, Marcílio, nós temos a ideia com a sua vinda aqui de fazer uma abordagem técnica da reforma da Previdência, pois nós vivemos um momento em que as abordagens em geral são apaixonadas, são levadas pelos extremos políticos na leitura do que propõe a reforma. E a nossa ideia aqui é explicar a reforma didaticamente para as pessoas. Qual é o cerne dela? Por onde começamos? Qual é o principal ponto que você entende que precisa ser esclarecido à população da reforma que está posta, Marcílio? Bom, vamos lá, Denis. É uma proposta extensa, realmente é uma proposta que deveria ter sido debatida com a sociedade como um todo, porque realmente é difícil a gente ver uma proposta com tamanha abrangência. É uma proposta que vai, na verdade, trazer um impacto social e econômico para toda a população brasileira, tendo em vista que ela debateu e mudou e alterou as regras de praticamente todos os benefícios previdenciários. Nós tivemos mudanças no benefício assistencial, tivemos mudanças na aposentadoria por idade, benefícios como a aposentadoria por tempo de contribuição foi excluída, aposentadorias especiais, como aqui da nossa região, enfim, que está sendo muito debatida, como os mineiros, tem alteração no benefício de pensão por morte, tem alteração nos servidores públicos, tem alteração no regime geral, tem alteração nos militares, enfim, é uma proposta muito ampla, que atinge praticamente toda a sociedade, porque atinge as pessoas que estão na iniciativa privada, as pessoas, enfim, que fazem parte dos benefícios assistenciais e também, enfim, dos servidores públicos. Certo. Vamos ao tempo de serviço, por exemplo. Vamos lá. A aposentadoria por tempo de serviço hoje que ela existe ainda, continua em vigência, e o requisito para receber esse benefício, 35 anos o homem, 30 a mulher, tão somente. Então, para eu receber um benefício, hoje, como tempo de contribuição, o fator principal, o fato gerador dele é o tempo de contribuição. Esse é um benefício que deixa de existir. A partir da reforma, o requisito tempo de contribuição não existe mais. E ele passa a ser unido com a aposentadoria por idade. E a gente passa a ter um benefício chamado agora de aposentadoria por idade. Como o fato gerador é tão somente a idade. Então, o tempo de contribuição, ele fica em segundo plano. O que eu quero saber agora para conceder um benefício, eu sendo Previdência Social, é a idade do segurado. O tempo de contribuição é um acessório, que vai trazer reflexo no valor a ser recebido. Então, quanto maior o meu tempo de contribuição, maior o valor que eu vou receber. Mas ele deixa de ser requisito. E hoje, existe uma aposentadoria chamada por tempo de contribuição, que o requisito principal é o tempo de contribuição do segurado. Sem atingir o tempo de contribuição, eu não me aposento. Hoje, com a reforma, na verdade não hoje, né, enfim, com a reforma, independe o tempo que eu tenho com a Previdência Social. Salvo um tempo mínimo que eu tenho que ter de 20 anos com a reforma, o que eu vou prevalecer, o que eu vou trazer como fator principal é a idade do segurado. 65 o homem, 62 a mulher. Eu, com 64 anos, vou conseguir encaminhar um pedido de aposentadoria? Se eu estabelecer agora que a gente parte por uma regra nova, Isso. Estaria fora, só que vai, na verdade, poder ser utilizada uma regra de transição. Então, para as pessoas que estão próximas a receber esse benefício previdenciário, o governo optou e editou algumas regras de transição, que vai levar em consideração a idade, tempo de contribuição, mas eu, a grosso modo, vamos assim dizer, de uma maneira geral, estaria fora com relação à possibilidade de receber um benefício previdenciário. Ninguém vai ganhar mais que o teto? Ninguém. Salvo quem está saindo da reforma, né? Os estados estão saindo da reforma, os municípios estão saindo da reforma, mas a ideia, que é uma ideia boa, isso é uma mudança, eu acho que realmente é condizente com a nossa realidade, todo mundo vai receber o teto da Previdência. E aquilo que muitos críticos têm dito, que a reforma não engloba políticos, não engloba judiciário, quem está efetivamente dentro e quem não está? Então, os congressistas, eles possuem um plano de previdência privado, vamos assim dizer, fora do regime geral, eles estão dentro. Uma das críticas que se faz a essa mudança é que, na verdade, somente os novos congressistas, a partir da reforma, que terão direito que serão aplicadas essas regras para os novos congressistas. Os congressistas atuais, vamos assim dizer, acabam utilizando do regime que ainda existe. Uma crítica que se faz a isso de alguma parcela da população
é que para os servidores da iniciativa privada, o regime geral, a regra do jogo muda durante o jogo. Para os congressistas, a regra do jogo não muda durante o jogo. Somente no novo jogo, para os novos filiados, que será uma nova regra. E para, vamos assim dizer, as pessoas do regime geral, os segurados do regime geral, essa regra está sempre mudando. E ela mudou em 2014, mudou em 2015, mudou em 2016. Então, quando as pessoas estão prestes a receber um benefício previdenciário, há uma mudança na regra. E atinge, de uma forma geral, toda a população que faz parte desse regime geral. Ouvinte, tenho 55 anos e, pelos meus cálculos, falta um ano hoje por tempo de serviço pegando o fator previdenciário. Como fica o meu caso? Está perguntando o Valmor Fernandes. Ele tem 55 anos, então, pelo novo texto da reforma, vamos lá, né? Ele estaria há 10 anos ainda, né? Exatamente. Idade mínima. Se pegar a regra nova na integralidade, ele vai se aposentar somente com 65 anos. Ele falou que falta um ano para fins de receber o benefício previdenciário. Pelo tempo de serviço. Pelo tempo de serviço. Provavelmente ele vai ter uma regra de transição também, que vai amenizar um pouco essa situação dele. Talvez ele venha ter que trabalhar até 36, 37 anos, depende realmente se ele completou esses 34 anos de tempo de contribuição. Mas ele vai ter uma regrinha um pouquinho mais amena, porque está muito próximo da concessão do benefício previdenciário. Certo. Então, provavelmente, ele vai conseguir, nesse um ano, fazer o encaminhamento. Provavelmente. Pelo tempo de serviço. Provavelmente. Tem que analisar ali também a questão, se ele trabalhou com insalubridade, o período que ele recebeu o benefício de auxílio-doença, se ele computou. Então, cada caso é um caso diferenciado que teria que analisar de uma forma individualizada. A Cristiane está fazendo essa pergunta aqui. Bom dia, Cristiane. Quem trabalha com insalubridade, que hoje se aposenta com 25 anos travados, como fica? A insalubridade, ela entra nessa discussão que está se fazendo categoria a categoria, né, Marcelo? Exatamente, perfeito. A insalubridade continua ainda sendo fato gerador de um benefício de aposentadoria especial, 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. Não houve mudança. O que houve mudança significativa com relação a essas pessoas, inclusive... eu venho debatendo com alguns mineiros, que é uma classe que está unida com relação à reforma, que muitas vezes eles estão batendo na tecla errada. Uhum. Porque existem mineiros que conseguem completar, e não só mineiros, pessoas com atividade com insalubridade, que trabalham com insalubridade, conseguem completar os 25 anos. O problema são as pessoas que não conseguem completar os 25 anos, mas trabalharam durante um período com insalubridade. Hoje esse período ele é convertido, ele tem um acréscimo para chegar nos 35 anos. Então, um exemplo, quem trabalha com ruído, enfim, com sílica, trabalha 10 anos e se ele quer receber um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao 35, ele tem, na verdade, um acréscimo de 40%. Isso está para acabar. Então, muitas pessoas que conseguem completar, os segurados conseguem completar os 25 anos, ok. O problema vai ser as pessoas que completaram, que não chegam nesses 25 anos, trabalharam somente 12, 14, com insalubridade, que vão ter um prejuízo significativo com relação a isso. Certo. Ouvinte no ar, falando sobre reforma. Como fica o pessoal que trabalhou na agricultura? Conta o tempo para a aposentadoria? Pergunta do ouvinte, Marcílio, o Vanderlei Mandelli, sobre a agricultura. Quem trabalhou no campo um tempo vai contar para a aposentadoria? Bom, vamos lá. Esse é um outro ponto crucial da reforma. Não está sendo combatido, não está sendo discutido nas comissões, que é o tempo de contribuição daquela pessoa que esteve na agricultura, de repente dos 12 aos 18, até o alistamento, até o primeiro emprego, e veio para a área urbana. Esse período sem contribuição, de 12 até os 18, que ele trabalhou na agricultura, que hoje é computado como tempo de serviço, como tempo de contribuição, não será mais computado com a reforma. Agora, a pessoa que continua na agricultura, que nasceu, talvez continue exercendo uma agricultura em regime de economia familiar, que é aquela de subsistência, essa continua sendo preservada pela proposta. Então vamos lá, o cidadão na juventude, por exemplo, algo muito comum aqui na região, família rural, a pessoa trabalhou até 18, 20 anos no campo e depois migrou para a cidade para tocar a vida. Esses anos do campo não vão contar para a aposentadoria dessa pessoa? Com a reforma não conta mais. Vai contar para a reforma somente tempo de contribuição. Como esse período não houve um tempo de contribuição, que o segurado especial não há necessidade da contribuição, basta ele ser segurado especial em regime de economia familiar, esse tempo de contribuição, sem contribuição dele, é eliminado de um cálculo de uma futura aposentadoria. Hoje, ainda é preservado. Com a proposta, ela é totalmente eliminada. Mais ouvintes, o Ayrton faz a seguinte pergunta: como fica para o cidadão que trabalha com atividades insalubres e perigosas? Antes, no meu caso, seria 25 anos. Como fica? Exerço hoje essa atividade há 21 anos. Eu não sei exatamente a função dele, mas pode se enquadrar naquela explicação dos mineiros dada há pouco aqui, Marcelo? Perfeito, teria que verificar qual é a exata função dele. O que é importante a gente colocar que
as insalubridades continuam dando direito ao benefício de aposentadoria especial. A periculosidade foi retirada. Então, qualquer atividade perigosa, que antes ainda poderia ser enquadrada como uma aposentadoria especial, com a proposta ela fica totalmente retirada do texto. Então, se ele trabalha, de repente, com porte de arma, se ele trabalha, de repente, com eletricidade, com altas voltagens, essas pessoas deixam de ter direito a um benefício de aposentadoria especial. Outro ouvinte que mencionou há pouco a insalubridade, citando 25 anos e tal, ela é da categoria dos descartáveis, trabalha com descartáveis, que também não se enquadra mais, então? Assim, o que a gente tem que ter em mente com relação à proposta? Nós não temos mais a possibilidade de receber um benefício com a aposentadoria especial de acordo com a categoria profissional. O que eu preciso saber é se ela está exposta ou não ao agente agressivo. Ruído, hidrocarboneto, graxa, óleo, enfim, sílica, muito comum na nossa região. A periculosidade e a função que ela exerce, pouco importa. Eu tenho que saber, na verdade, qual agente agressivo que ela está exposta para ter direito a receber um benefício com 15, 20 ou 25 anos. A Juliana D'Agostin, para quem quer juntar os anos rurais, está valendo, tem que respeitar a idade ou obtendo 30 anos totais já dá no caso das mulheres? É aquilo que você explicou há pouco, né? Isso continua. Hoje continua. Certo. Tenho 15 anos no insalubre, trabalho com insalubridade, vai aumentar o tempo de trabalho, vê só, né, como o Beto está dizendo isso, nosso ouvinte, como essa é a grande preocupação, né? Essa é a grande preocupação. Mais frequente. Ele trabalhou 15 anos, talvez se ele precisasse de um tempo necessário, uma aposentadoria de 25 anos, faltam 10 ainda. Ou ele completa esses 10 com atividade insalubre, ou ele vai para a regra geral de 65 anos. E esse tempo que ele trabalhou com insalubridade vai contar como se fosse sem insalubridade, sem nenhum acréscimo legal, como hoje ainda é preservado. Gente, essa era a proposta, uma explicação didática, objetiva, e como o tema é longo e não se esgota, de antemão já fica o convite, o Marcílio vai voltar mais vezes aqui para a gente continuar explicando às pessoas o que a reforma vai apresentar, afinal isso é de interesse de todos nós brasileiros. Obrigado, Marcílio, pelo trabalho aqui, pela dedicação, pelas boas respostas e até uma próxima oportunidade. Imagina, agradeço o convite, me coloco à disposição sempre que necessário. Importante alertar a população realmente o que está acontecendo, o que vai mudar. Propostas boas vieram com a PEC, enfim, propostas talvez ruins também, que precisam ser melhor debatidas com a sociedade, para depois que a gente possamos chegar, na verdade, na melhor legislação para a nossa população. Muito bem. Um abraço e um bom trabalho. Um abraço, muito obrigado.